Bom dia a todos os irmãos. Vamos debruçar-nos sobre a palavra de Deus. Antes disso, vamos ter uma palavra de oração. Pão Deus e Pai, reconhecemos que a nossa condição é de total dependência de Ti. Precisamos de Ti até para entender a Tua palavra. Por isso, pedimos que Tu hajas neste momento e que nos permitas discernir a Tua vontade através da Tua palavra. Que nos leves à obediência alegre e fiel a Ti, conhecendo quem Tu és e o Teu caráter e aquilo que Tu fizeste por nós. Auxilia-nos neste momento, nós dependemos de Ti. Oramos no nome de Jesus. Amém. Então nós chegamos finalmente, eu entretanto já tinha pregado também uma mensagem no Salmo 73, mas retornamos à carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e chegamos finalmente ao centro, ao coração da carta. Ele também é o centro, se quisermos, o centro do documento, né? Está mais ou menos a meio, mas também, mais especialmente e mais importante, ele é o coração do argumento do apóstolo Paulo. É o momento em que o apóstolo Paulo manifesta claramente que nada do que ele disse ele esteve a inventar, nada do que ele disse veio da cabeça dele, mas é o testemunho das Escrituras, é o testemunho dos próprios Gálatas. Ele não inventou um evangelho diferente. E nós encontramos aqui uma das expressões mais impactantes da carta, eu já tenho citado várias vezes, que é quando o apóstolo Paulo diz: "Ó Gálatas insensatos, quem é que vos enfeitiçou? Quem é que vos convenceu destas coisas? De tal forma que parece que vos lançou um feitiço, que vocês abandonaram o verdadeiro evangelho que vos tinha sido pregado." E é uma expressão de profunda emoção do apóstolo Paulo, uma perplexidade do apóstolo Paulo que eu julgo é compreensível. É a perplexidade de quem lhes tinha anunciado o evangelho de uma forma clara e agora os vê a afastarem-se de Deus. Eles são filhos espirituais do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo é um pai extremoso, é um pai espiritual cuidadoso. Mas isso, às vezes, não é assim tão fácil de distinguir um pai cuidadoso e um pai extremoso de um pai que é incomodativo, é inconveniente às vezes. E nós, isto é fácil de perceber ao nosso nível, nas relações que nós temos também uns com os outros. Às vezes as pessoas que estão preocupadas connosco, nós não entendemos o porquê de elas estarem a dizer: "Não faças isso, não vais por aí", e elas insistem e às vezes até agem quase contra nós e nós não percebemos na altura. Mas depois, passado um tempo, nós olhamos para trás e entendemos: ainda bem que aquela pessoa fez aquilo por mim. E é um bocadinho isso que o apóstolo Paulo está a fazer aqui. Ele é um pai espiritual a ver filhos rebeldes a afastarem-se do verdadeiro evangelho, e por isso ele está a ser um bocadinho incómodo, um bocadinho inconveniente, mas porque é necessário, e isso vem da emoção que ele tem. É uma emoção que nós já temos visto que está presente ao longo de toda a carta. Isto não é uma situação pequena para o apóstolo Paulo. E então vamos ver de novo esta emoção a vir ao de cima no capítulo 13 e vamos ler dos versículos 1 até ao versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: "Ó Gálatas insensatos", Gálatas, eu vou voltar a repetir a referência, desculpem, Gálatas 3, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 1 até 14. "Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito
e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então esta exclamação inicial do apóstolo Paulo, ela é, como eu disse, coerente com o tom emotivo da carta, como nós temos vindo a ver. Lembramos que o apóstolo Paulo está a escrever para filhos espirituais, pessoas a quem ele pregou o Evangelho pessoalmente, e está a vê-los a afastarem-se do verdadeiro Evangelho, e isto mexe com ele. Mexe com ele porque eles estão a rejeitar a graça de Deus, como ele diz no capítulo 5, vocês caem, no capítulo 5, versículo 4, estão a cair da graça, estão a rejeitar a graça de Deus, e isso é grave. E é a mesma emoção, a mesma urgência que leva o apóstolo Paulo a saltar, como nós já vimos, os elogios na saudação. Ele não está a fim de escrever, quando está a escrever esta carta, ele não está a fim de elogiar os Gálatas como faz noutras cartas. Também é a mesma emoção que o faz saltar a habitual oração da ação de graças que ele tem em muitas outras cartas, mas ele não está a fim de agradecer alguma coisa a Deus pelos Gálatas. Não é que ele não tivesse, mas não é o tom da carta. Ele está preocupado com o que está a acontecer. Então ele começa no capítulo 1, versículo 6 a dizer: admira-me que estejam a passar daquele que vos chamou na graça do Senhor Jesus Cristo para outro Evangelho. Ele não está a fim de dar graças a Deus por aquilo que está a acontecer. Ele está preocupado, está admirado, está a escrever com emoção e com urgência. E é a mesma emoção que o leva a defender também que ele é um verdadeiro apóstolo. Porque ele queria que eles entendessem que ele é um verdadeiro apóstolo e por isso a mensagem que ele lhes pregou é verdadeira e eles devem crer. Então ele está com essa urgência e defende que é um verdadeiro apóstolo, sim, confirmado pela igreja em Jerusalém, vimos isso no início do capítulo 2, mas mais importante do que isso ter acontecido é o que ele diz antes. Antes de tudo, chamado por Deus. E de tal forma isso é importante, a chamada que o Evangelho que ele tem venha do próprio Deus, que o leva a ir contra o apóstolo Pedro, quando ele entende que o apóstolo Pedro não está a ser fiel ao verdadeiro Evangelho. E isso foi o que nós vimos na última mensagem em Gálatas. Então, o que nós vemos aqui é Paulo, sendo um verdadeiro pastor, um verdadeiro cuidador das suas ovelhas, está preocupado com o que está a suceder na Galácia, porque crer num Evangelho falso é crer para a morte e não crer para a vida eterna. Ele está preocupado com o que vai acontecer ali e como já temos visto. Então, depois de ter tornado a defender o verdadeiro Evangelho, no fim do capítulo 2, versículos 19 e 20, nós vimos isso também, a união com Cristo. Ele diz: estou crucificado com Cristo. É isso também que nós pregamos acerca do batismo, essa união com Cristo, e vamos ter batismos na próxima semana. Crucificado com Cristo, sepultado com Cristo, ressurgido com Cristo para a vida eterna. É esse o simbolismo do batismo. E o que Paulo vai fazer agora, então, é, depois de ele ter dito qual é que é o Evangelho, ele vai apelar à própria experiência dos Gálatas. Não é só isto que eu estou a dizer, é isto que o apóstolo Paulo está a afirmar aos Gálatas. Não liguem só, entre aspas, mas não liguem só ao que eu estou a dizer. Pensem um bocadinho pela vossa cabeça. O que é que aconteceu no vosso meio? É isto que ele está a fazer agora. Pensem, olhem para a vossa experiência. Não dá o mesmo testemunho do que eu. E mais, olhem para as Escrituras agora. O testemunho não é o mesmo? Foi pela fé ou pelas obras? É isto que o apóstolo Paulo, então, vai demonstrar a eles. E
A tese destes primeiros 14 versículos é, então, eu, apóstolo Paulo, a vossa própria experiência e o testemunho das Escrituras, todos concordam que vocês receberam o Espírito Santo. E agora, entendam o que é essa recepção do Espírito Santo. Entendam da parte de quem é que vem. Quem é que vos deu o Espírito Santo? Foram vocês que chegaram até Deus e convenceram Deus a fazer descer o Espírito Santo? Não. Como é que isso aconteceu? Então, estes 14 versículos do capítulo 3 vão responder essencialmente a 3 perguntas. Vocês receberam o Espírito Santo? Sim. Ele está quase a fazer um catecismo com eles, como se faz com as crianças. Receberam o Espírito? E a criança responde: sim. Ok. Da parte de quem? E eles têm que responder. É preciso preencher os espaços com as opções certas. Receberam o Espírito? Da parte de quem? Como é que isso aconteceu? E por que razão é que isso aconteceu? São estas as 3 perguntas que o apóstolo Paulo vai responder agora. E nós vamos ver então brevemente. Então, receberam o Espírito? Da parte de quem? Como? E por que razão? Então, em primeiro lugar, da parte de quem? Eles receberam o Espírito da parte do próprio Deus. Este é o testemunho do apóstolo Paulo. Não foram eles que se deram o Espírito a eles próprios. Não foram eles que convenceram Deus, através das suas obras, a fazer descer o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo de Deus. E reparem, mesmo estando tão admirado com o que se está a passar na Galácia, o apóstolo Paulo não deixa de saber que ele pregou ali o verdadeiro Evangelho e tentar raciocinar um bocadinho com eles. Ora, pensem lá um bocadinho. O que é que aconteceu quando eu estive aí e vos preguei o Evangelho? Pensem. E daí a sequência que ele tem de perguntas. São, no início, 5 versículos, 5 perguntas. Quem é que vos fascinou? Receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela fé? São perguntas para... E depois ele continua, mas são perguntas para os fazerem pensar. O que é que aconteceu? Pensem. Qual é a vossa experiência? Qual é o vosso testemunho? Lembram-se? E é quase como Paulo tivesse... O que é que aconteceu? Eu estava com uma folha de bom comportamento quando cheguei ao pé de vocês e perguntei: então, tu já mataste alguém? Já roubaste alguma coisa? Já mentiste? E a pessoa vai dizendo: não, ele vai fazendo os certinhos. Ok, não, aqui eu já menti, tudo bem, mas já confessaste, já fizeste os sacrifícios que são precisos? Sim, senhor. Ok, certinho aqui também. Ok, então espera aqui na fila, vais receber o Espírito Santo dentro de 5 minutos. Não tem nada a ver com isso. Não foi isso que o apóstolo Paulo esteve a fazer. Ele não esteve a fazer um exame à vida deles. Ele pregou e ele deixa claro Cristo e esse crucificado. Eles receberam o Espírito Santo. E o receber é importante. Não é uma troca. Não estavam... a graça de Deus não funciona assim. Não funciona por trocas. Eles receberam o Espírito. É o mesmo que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. Efésios 1, capítulo 1, versículo 13. Cristo, em quem também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Tendo ouvido, tendo crido, receberam o Espírito Santo. Mais nada. E a verdade é que nós, às vezes, funcionamos um bocadinho assim. E por isso é que é tão importante, quando falamos do batismo, explicarmos o que é que o batismo não é. O batismo é, de facto, por outro lado, é um ato muito importante, é um ato de testemunho muito valioso e que há qualquer coisa que, por alguma razão, Deus o prescreveu, ou Jesus o prescreveu, mas não é tal como não era pela circuncisão, que os judeus obrigavam Deus a salvá-los, também não é pelo batismo que de repente alguém, pelo ato do batismo, é salvo. Não funciona como uma poção em que nós metemos os ingredientes certos e de repente temos o resultado que nós queríamos. Não. Fomos selados com o Espírito Santo. Porquê? Porque ouvimos e cremos. E nós, às vezes, funcionamos quase neste paganismo prático. E não é... No meio reformado nem sempre é com o batismo. Já levamos com esta conversa tantas vezes que já não é a nossa maneira de operar. Mas temos na mesma as nossas maneiras pagãs de olhar para Deus.
E às vezes temos uma maneira miserabilista de orar. Achamos que, tudo bem, não é pelas obras, mas se eu disser as coisas certas, então Deus salva-me por isso. Se eu orar a dizer, Deus, eu não mereço nada, tudo vem de ti, então, pronto, esse é o certinho que temos que fazer. Mas depois, a forma como nós olhamos de facto para a graça de Deus, e há bocado o irmão orou, não valorizamos a graça de Deus. Com as nossas palavras dizemos, nós não merecemos, é tudo graça, mas na verdade com as nossas ações não entendemos que vem da graça de Deus. Vivemos num paganismo prático, na verdade. E por isso é que o apóstolo Paulo também, no capítulo 4, diz aos Gálatas que vocês estão a voltar a deuses que não eram deuses. Estão a voltar aos rudimentos do mundo. E o ponto é, quer vocês chamem Baal, quer vocês chamem Zeus, quer vocês chamem um Deus qualquer, quer vocês chamem Jeová, vocês podem estar a tratar Deus como um Deus pagão, a tentar fazer as coisas certas para receber de Deus favor. Mesmo que entendam quem é o verdadeiro Deus, podem estar a tratá-lo como os pagãos tratam. Vivemos às vezes este paganismo prático. E eu dou um exemplo rápido. Nós dizemos, e é fácil orar a dizer, Deus, Tu és o nosso sustentador. Tu és aquele que nós não somos ninguém à parte de Ti. Mas depois, facilmente também, olhamos para um irmão que tem a sua vida, ou para um irmão, ou para uma outra pessoa qualquer, que tem a sua vida destruída porque de facto tomou decisões erradas, e não somos capazes de ser movidos de compaixão e dizemos, olha, trabalhasses, tomasses as decisões certas. Na verdade não entendemos, não valorizamos a graça. Porque se entendêssemos, sabíamos que podíamos estar naquela posição. E não estávamos a dizer, olha, faz-te à vida. Entender a graça de Deus é muito mais do que papaguear a graça de Deus. É entender que, de facto, é mesmo verdade que podíamos estar numa posição diferente e não estamos porque Deus nos veio buscar. Isso é entender a graça de Deus de uma forma prática e não teórica. Porque nós, às vezes, essa forma teórica de falar da graça é basicamente a nossa versão da circuncisão. E não é uma troca. É uma recepção. Temos que entender isso. E por isso é que ele contrasta aqui o espírito com a carne. Lembrem-se lá, começaram pelo espírito, querem agora acabar pela carne. Como é que isso funciona? Se foi Deus que vos deu, vocês agora querem justificar Deus ter-vos dado? Não, é graça, é mesmo verdade. É mesmo uma recepção, não é uma troca, não podem trocar com Deus. Não funciona assim. E por isso é que o versículo 5 diz, aquele que vos concede o Espírito. Paulo já está a responder ao fazer a última pergunta. Aquele que vos concede o Espírito. Não foram vocês que convenceram Deus a conceder-vos o Espírito. Aquele que vos concede, porventura o faz por quê? Por obras da lei? Por alguma coisa que vocês fazem? Ou pela fé? Graça, graça, graça. Deus, Deus, Deus. Não és tu, não és tu, não és tu. Essa é a mensagem do Evangelho. É a luta contra o paganismo. De nós tentarmos ir lá à nossa maneira. Religiões diferentes têm maneiras diferentes. Sistemas de religião diferentes têm maneiras diferentes de tentar convencer um Deus a salvá-los. Mas esse não é o testemunho da Bíblia. E eu vou passar aqui muito rápido, mas, irmãos, por favor, e eu vou usar isto com algum pudor, mas não se choquem. Mas, por amor de Deus, se têm amor ao Evangelho, se têm amor a Deus, entendam isto. E leiam. Leiam, por exemplo, o profeta Isaías e vejam como é tão fácil entender não é necessariamente fácil, mas é tão pleno o testemunho acerca do Evangelho. No capítulo 40 de Isaías, há alguém que se levanta e anuncia, diz lá as boas novas, o Evangelho. E que boas novas é que são estas? Se vocês lerem dos capítulos 1 até ao 37 do profeta Isaías, vocês veem que no início há uma rebeldia. O povo é rebelde contra Deus. E Deus diz, eu vou levantar alguém que vai guiar o povo.
Eu vou levantar do tronco de Jessé, vai sair um novo rebento. E o que é que acontece? À medida que vamos andando, quem é que vai ser este novo rebento? E chegamos ao final do capítulo 37. E tínhamos começado com um rei mau, mas no final, no capítulo 37 de Isaías, até está um rei que parece bom. Parece que este rei, na altura Ezequias, é que ia ser o Messias, ia liderar o povo, ele faz as coisas todas bem. Mas depois no capítulo 38 e 39, vimos que, tal como os outros reis todos para trás tinham sido rebeldes contra Deus, ele também manifesta a sua rebeldia, também manifesta que não confessa em Deus. E quando chegamos ao capítulo 39, se os irmãos estão a ler e a entender o que é que o profeta está a dizer, devíamos estar em desespero. O que é que vai acontecer? Aquele que era suposto salvar-nos, que Deus tinha levantado, afinal não era esse. O que é que vai acontecer? Vem o cativeiro da Babilónia. O povo está desesperado. Vêm os babilónios e destroem o templo, destroem as muralhas de Jerusalém. O que é que vai acontecer? Quem é que nos vai salvar? E no capítulo 40 de Isaías, então vem esta luz. E vocês conhecem esta passagem. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Aplanem tudo. Preparem uma estrada. Porque vocês estavam desesperados. Mas quem é que vos vem salvar? É o próprio Deus que vos vem salvar. E é uma mensagem incrível para o que eles tinham na altura. Procuraram ajuda no Egito, na Assíria, noutros deuses, noutros povos. Acharam que era o rei Ezequias, não era. Quem vos vem salvar, e esta é a mensagem do Evangelho, é o próprio Deus. E nos versículos 9 e 10 do capítulo 40 de Isaías, isso é muito fácil de ver que é quase como uma criança que está a dizer a outra: olha, quem vem lá? Olha quem é que vem lá. Nós estávamos desesperados, mas vem lá. É o Senhor que vem lá. Não havia outro remédio, não havia outra hipótese, mas vem lá o Senhor para nos tirar da nossa miséria, para nos libertar. E esta é a mensagem do Evangelho. Nós estávamos mesmo desesperados, estávamos mesmo sem solução. Não havia, chamem dinheiro, chamem boas ações, chamem o que quiserem. Não havia, nós confiámos em tudo e mais alguma coisa para nos livrar da nossa miséria. E nada resultou, tal como nada resultou com o povo de Israel. Mas o Senhor foi buscá-los. Esta é a mensagem do Evangelho. Graça, graça, graça. Que ninguém fique com dúvidas quanto ao agente da nossa salvação, que é o próprio Deus. Então, recebemos o Espírito Santo, recebemos a salvação da parte de quem? Não se esqueçam disto. Do próprio Deus. Recebemos a salvação do próprio Deus. Em segundo lugar, como é que isso acontece? Os irmãos saberão alguns, pelo menos, repetir certamente. Efésios 2:8. Salvos pela graça, mediante a fé. A fé é o veículo da graça de Deus. Então notem que agora, tendo apelado à própria experiência dos Gálatas de recepção do Espírito Santo pela fé, em contraste com as obras, Paulo agora vai demonstrar que não é só a experiência dos Gálatas que demonstra isto que o apóstolo Paulo está a dizer, que testifica que é o próprio Deus que os salva e que é pela fé. A própria Escritura, o próprio Abraão, a quem os judeus se agarravam, também testifica que é pela fé que vem a salvação. Então reparem, a seguir a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer: ok, já concluímos que esta é a vossa experiência, vocês não receberam o Espírito Santo por meio das obras. Então, e com Abraão o que é que se passou? Vejam. E os judeus tinham esta ideia, e em parte ela é certa, não é? A circuncisão era a marca do povo de Deus. Mas o que começa a acontecer, de novo, é que nós tendemos para este paganismo natural. É que a circuncisão deixou de ser a marca do povo de Deus, deixou de ser uma coisa que nós recebíamos porque, e neste caso o povo judeu, porque pertencíamos à família de Deus, passou a ser a marca de: ok, eu faço isto e por isso eu pertenço à família de Deus. Percebem a diferença? É muito diferente dizer: anda, tu pertences e agora esta é a tua marca. De dizer:
Eu agora ponho esta marca e pertenço por causa da marca. Tal como poderia ser pelo batismo. É muito diferente dizer, tu crês, ser batizado. Crês pela fé no Senhor Jesus Cristo. Esse é o requisito. O Filipe deixou isso claro na semana passada, eu não vou estar a deter-me mais nisso. Agora, ser batizado. Ela é a marca do povo de Deus. É muito diferente de ser batizado e dizer, ok, agora eu estou salvo. E nós fazemos isto com muita coisa. Nós tendemos para este paganismo prático. E reparem o que é que ele diz. Será que diz lá em Gênesis, Abraão foi circuncidado e isso lhe foi imputado para a justiça? A Jade foi batizada e isso lhe foi imputado para a justiça? Não. Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15, versículos 4 até 6, não precisam de abrir, eu digo. Deus diz, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Olha para o céu e conta as estrelas, está Deus a dizer a Abraão. Será assim a tua posteridade. Versículo 6. Ele, Abraão, creu no Senhor. E isso, a crença, a fé, lhe foi imputado para a justiça. E o ponto é que só muito depois é que Abraão vai receber, de facto, a circuncisão. Mas neste momento ele é contado como justo. O momento em que ele é contado como justo é quando ele olha à volta e Deus está-lhe a dizer, tu vais ter um filho, tu vais mesmo ter uma descendência. E ele, Deus, mas eu tenho 90 anos, a minha mulher é velha também, quando era nova não pôde ter filhos, é agora velha que vai ter filhos. Deus diz, vais ter. E o que é que a Bíblia testemunha? Não faz sentido, tal como não faz sentido que Deus venha em auxílio do seu povo, no capítulo 40 de Isaías. Tal como não faz sentido que Jesus tenha vindo para nos libertar da morte. Mas é isso mesmo que acontece. Essa é a mensagem do Evangelho. Não fazia sentido nenhum Abraão crer que ia ter um filho aos 90 anos. Na verdade, ele teve-o depois, mas foi nessa altura que Deus lhe falou. Mas ele creu, ele teve fé. Não fazia sentido e não faz sentido, mas Deus faz. Mesmo que não faça sentido, é isso que Deus vai fazer. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. E só muito depois é que ele recebeu a circuncisão. E recebeu essa promessa. Recebeu esse filho. Recebeu uma descendência. Ele é declarado justo naquele momento. Porque creu na promessa de Deus. E é importante que é naquele momento que ele é declarado justo. É naquele momento que ele é declarado de estar digno da presença de Deus. E não é por causa da santidade de Abraão. Não é por causa da nossa santidade. É por causa da justiça de Cristo. E às vezes nós temos é fácil nós... E eu próprio já orei assim. Deus, torna-nos dignos da Tua presença. Isso é tolice. Já somos dignos. Temos a justiça de Cristo. Por isso é que podemos orar a Deus. Por isso é que podemos ter uma relação com Deus. Temos a justiça de Cristo. Não há mais dignidade possível para obtermos. Temos que ser santificados, é verdade. Mas não somos mais dignos por causa disso. Somos dignos da presença de Deus. Porque Deus nos purificou. Porque temos a justiça de Cristo. E reparem, quem é esta descendência de Abraão? Quem é a descendência de Abraão? Abraão teve um filho, Isaque, é verdade. Mas quem é que são os descendentes de Abraão? Para quem é que essa promessa estava a apontar? E o apóstolo Paulo deixa claro. É a descendência da fé. Não tem que ver com sangue. Não tem que ver com obras. Não tem que ver com esse paganismo prático. Tem que ver com fé. É fácil ver isto na parábola que o Senhor Jesus dá do publicano e do fariseu. O fariseu é alguém que conseguia quase que olhar Deus nos olhos. E dizia, graças a Deus que eu não sou... Dou-te graças a Deus porque eu não sou como este que está aqui. Eu não sou um pecador como este publicano. Dou o dízimo de tudo o que tenho. Não sou como os demais homens. Jejuo 2 vezes por semana.
E o que é isto senão, Deus, está aqui todas as minhas coisas, está aqui todas as minhas obras, pesa lá e vê lá se eu não sou digno de estar na tua presença. Tudo isso. Quem é que pode olhar Deus nos olhos? Ninguém pode olhar Deus. E olhem a diferença para a atitude do publicano. Diz o evangelista Lucas, no capítulo 18, ele não ousava nem ainda levantar os olhos. Ninguém pode olhar Deus nos olhos, mas somos dignos da presença de Deus por causa da justiça de Cristo. Não nos gloriamos em nada, mas gloriamos na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E reparem que aqui estão dois judeus, dois descendentes étnicos de Abraão, um fariseu e um publicano. Um cumpridor da lei, mas injusto. E outro incumpridor, mas que desceu justificado, diz o Senhor Jesus Cristo. Digo-vos que este desceu justificado e não aquele. Este que não ousava nem levantar os olhos e batia no peito e disse: Deus, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, porque sou pecador. De facto, nós temos uma mensagem libertadora e rapidamente, deixem-me só fazer neste ponto. Irmãos, se isto não nos levar a espalhar a mensagem do Evangelho, então é porque não entendemos o Evangelho. Se isto não nos mover a falar às pessoas que estão à nossa volta, que temos esta mensagem libertadora, que por mais que tu te tentes esforçar, não dá. Não há libertação possível. Não havia maneira nenhuma do povo de Israel ser libertado do cativeiro da Babilónia se não fosse o próprio Deus a agir. E não há maneira nenhuma de tu escapares à condenação da morte se não for pelo Senhor Jesus Cristo. Se não for pela fé no Senhor Jesus Cristo, se não for pela graça de Deus. E por último, então, temos a última pergunta. Se recebemos o Espírito Santo, se recebemos a salvação da parte de Deus, como? Pela fé em Jesus. Mas podemos perguntar, porquê é que então um Deus santo permanece justo, sem punir o pecado? E então vem a última pergunta. Porquê é que isso acontece? Porquê é que um Deus justo e santo, permanece justo, se nós não fomos punidos pelo nosso pecado? E de facto, e o Filipe usou esta expressão há umas semanas, e de facto ela é uma boa expressão, que é, num certo sentido, nós somos salvos por obras. A questão é, as obras de quem? E há quem defenda que nós somos aperfeiçoados de tal forma pela graça de Deus que então nós podemos apresentar as nossas próprias obras aperfeiçoadas por Jesus perante Deus, para Deus nos salvar. Tolice. Não percebem a santidade de Deus. Quem defende isso? Se achas que as tuas obras vão ser suficientes? Se achas que os teus esforços vão ser suficientes? Se achas que até as tuas palavras miserabilistas vão ser suficientes? Não entendem a graça de Deus. Recebemos a salvação da parte de Deus como pela fé. Porquê? Porque Jesus carregou a maldição. É o último ponto do apóstolo Paulo e é o meu último ponto também. Mas o que é isto da maldição então? Como é que nós podemos ser abençoados, diz no versículo 9, se a lei proclama maldições e nós estamos em incumprimento? Portanto, estamos sujeitos às maldições da lei. Versículo 10, diz o apóstolo Paulo. Mas no versículo 14, o que é que ele diz? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Alguma coisa aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. O que é que diz no versículo 14? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Como? Podem dizer como? Como é que a bênção de Abraão chega aos gentios? A seguir? Em Jesus. Deus assegurou gratuitamente a nossa salvação, que recebemos pela fé, por causa de Jesus. Paulo já tinha testemunhado, que tinha dito a Pedro em Antioquia, no final do capítulo 2, que de facto eles eram, sendo judeus, eles sabiam perfeitamente que
ninguém é justificado pelas obras da lei. A lei nunca foi o veículo da justificação de Deus. Ninguém é tornado digno de estar na presença de Deus por causa das obras da lei. Nunca aconteceu assim. Não aconteceu assim no judaísmo, não acontece assim no cristianismo. E aqui eu estou a falar, não acontece assim no povo de Deus. Não estou a falar das religiões judaísmo e cristianismo. Nunca foi esse o canal. É quase como beber água e ela, quando nos engasgamos, ela está a ir pelo canal errado e tem que vir tudo cá para fora porque não é o canal certo. Nunca alguém foi justificado perante Deus, nem judeus nem cristãos, por causa das obras da lei. Mas isso deixa-nos um problema, porque quando nós entendemos o que a lei é, e se de facto entendemos, e de novo, irmãos, por amor de Deus, leiam Deuteronômio. Se nós entendemos o caráter de Deus, nós vimos que a lei é boa, é perfeita, é agradável, também é o testemunho do Novo Testamento. Mas Deus pela graça, Deus tirou o povo do Egito e deu-lhes a lei. E era uma lei boa, uma lei justa, uma lei que fazia com que eles vivessem em harmonia uns com os outros, cuidassem dos pobres, vivessem em harmonia com Deus. Mas o povo rejeitou. E nós às vezes entendemos que nós rejeitámos Deus em Adão e vemos que estávamos lá representados em Adão. Também estávamos lá representados no povo de Israel quando eles rejeitam a lei boa de Deus. E o que é que acontece então? Porque esta é a manifestação da lei, se quiserem, ou a forma como a lei depois progride. Deus tira-os de lá pela graça, dá-lhes uma lei boa, perfeita, que revela o seu caráter santo e diz, se cumprirem, vão ter bênçãos, vão viver. Se não cumprirem, vão ter maldições, vão morrer. Deuteronômio 28. E qual é que é o resultado? O que é que acontece? O que é que o povo faz? Não cumpre. Rejeita Deus, vai atrás dos deuses pagãos, vai atrás de se refugiar quando havia ataques de outros povos e estavam em perigo. Em vez de clamarem a Deus, em vez de pedirem auxílio a Deus, a quem é que eles pediram auxílio? A deuses falsos, a outros povos. Confiaram em homens, tal como nós, tal como muita gente que está perdida e que não entende que só há uma hipótese. É graça de Deus. E o povo fez isso. O povo não entendeu isso. E qual é que é o resultado? Maldições. Deuteronômio 28, 30. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos e ninguém haverá que te salve. Depois 28, 39. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. Em todos os teus limites terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque as tuas azeitonas cairão. E o ponto é que depois quando o povo não cumpre a lei, vêm os babilónios. Destroem o templo, destroem Jerusalém e levam este povo cativo. E o que acontece é o que está aqui. Eles edificaram casas, construíram casas em Jerusalém e em Judá, mas não moraram nelas, porque foram ou mortos ou levados presos. Plantaram vinhas, que é uma planta perene, não é uma planta com um ciclo, quer dizer, tem um ciclo anual, mas não é uma planta que se planta num ano e se colhe no ano seguinte. É uma planta perene. Quem planta uma vinha acha que vai ficar ali muito tempo. Plantaram vinhas, acharam que estava tudo bem, podiam rejeitar Deus, podiam não ligar à lei de Deus, mas podiam na mesma viver ali muitos anos. Mas o que é que aconteceu? Vieram os babilónios, mataram-nos ou levaram-nos cativos. Plantaram vinhas, mas não gozaram delas. Plantaram oliveiras, mas não gozaram delas. E é a mesma maldição a que nós estamos sujeitos, porque isto é uma figura da morte. O que acontece é exatamente o mesmo. Quando nós construímos alguma coisa, ou seja uma casa, seja um negócio, seja o que quer que for, quando morremos, fica cá tudo. Construímos a casa, mas não gozamos dela, porque quando morremos ela fica cá.
Construímos um negócio, se calhar temos muita riqueza, mas quando morremos, fica cá tudo. Esta é a mesma maldição. É uma figura dessa maldição. Então há esta tensão que é, há uma bênção que é prometida em Abraão e que é continuada na lei, se cumprirem vão viver, mas depois vem uma maldição por causa do incumprimento que impede essa bênção de andar. E isto tem que ser resolvido, porque nós sabemos que a bênção chegou. E como é que é resolvido? Nós merecíamos a morte, devíamos ser amaldiçoados com a morte, mas, versículo 11, o justo viverá pela fé. Paulo não estava a inventar. Este é o testemunho dos profetas. São palavras do profeta Abacuque. E reparem o contexto em que Abacuque diz estas palavras. É um contexto de destruição. É um contexto em que a maldição veio. É um contexto em que, de facto, estão perante a destruição que veio a partir do povo da Babilónia por causa da maldade do povo de Israel. E nós às vezes cantamos estas palavras. Ouçam Abacuque 3:17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. Isto são as palavras da maldição. Não era? Que ainda plantarão vinhas, mas não vão desfrutar delas. Vão plantar oliveiras, mas não se vão ungir com azeite, porque não vai haver azeitona. E as maldições são estas. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E nós às vezes cantamos, ainda que a terra não floresça, ainda que a vide não dê fruto, e pensamos que é, ainda que tudo corra mal. E num certo sentido, isso também é verdade. Ainda que tudo corra mal, nós de facto confiamos em Deus, mas é mais profundo do que isso. O contexto de Abacuque é, ainda que a maldição, por causa da nossa rebeldia, venha sobre nós, que é o que está a acontecer em Abacuque, ainda que Deus nos castigue por causa do nosso pecado, ainda assim nós temos razão para confiar. Esse é o ponto. Não é ainda que tudo corra mal. Não é que não possa ser aplicado a isso, mas mais do que isso é, mesmo quando as maldições vierem, nós temos uma razão para confiar. E de novo, às vezes também cantamos, porque depois Abacuque continua. Ele diz, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. De novo, também cantamos às vezes, faz os meus pés como os da corça, acima dos problemas. Sim, acima dos problemas, acima das perseguições, acima disso tudo. Sim, mas melhor ainda, acima da maldição que nos era devida, acima da própria morte, que é a paga do nosso pecado. E porquê é que nós podemos cantar que estamos acima disso tudo? Porque o próprio Deus nos tirou disso e nos pôs num lugar alto. Nos pôs num lugar de defesa, num lugar que está protegido. Acima das maldições. Pensem nisto quando cantarem disso da próxima vez. Acima da morte que nos era devida, por causa do nosso pecado. Nós podemos confiar, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Porquê? Porquê é que podemos confiar? Versículo 13. Porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Mesmo em Isaías também parecia que vinha lá um Messias guerreiro. Parecia que vinha lá alguém que ia arrebentar com a Babilónia e tirar de lá o povo. Mas depois essa não é a mensagem de Isaías. E os irmãos conhecem bem a mensagem de Isaías 53. Não vem lá um Messias guerreiro. Não vem lá um homem assim encorpado com uma espada e que vai liderar um exército para libertar o povo. Quem vem lá é o servo sofredor. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem que o apóstolo Paulo proclamou. Houve alguém que pagou
preço da transgressão. Houve alguém que pagou o preço da nossa rebeldia perante Deus. O castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a bênção, estava sobre Ele. O Senhor Jesus Cristo pagou o preço da nossa salvação. Ou melhor, pagou o preço da nossa rebeldia para que nós pudéssemos ter salvação. E então, de novo, versículo 14. Em Jesus Cristo, união com Cristo. Só há uma solução para a rebeldia do ser humano. Só há uma solução para que pessoas rebeldes para com o Deus Criador tenham paz com um Deus que é santo, apesar de serem rebeldes. União com Cristo. E de novo, isto é simbolizado no batismo. Crucificados com Cristo, sepultados com Cristo, ressurgidos para a vida eterna. Para concluir, então, esta tensão está resolvida. A bênção de Abraão chegou até nós. Recebemos o Espírito Santo. Continua o apóstolo Paulo aos Efésios a dizer: selados com o Espírito Santo, Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, que somos nós, em louvor da sua glória. Então, recebeste o Espírito Santo, recebeste salvação. Da parte de quem? De Deus. Gratuitamente. Não fizeste nada. Como? Pela fé. Porquê? Porque Jesus carregou a maldição que era de ti. Jesus pagou o preço da tua rebeldia. Eu gosto da tradução da BPT, de Isaías 53:5. Ele recebeu os golpes e nós fomos poupados. Ele recebeu a maldição para que nós pudéssemos receber as bênçãos. Ele foi contado como rebelde para que nós pudéssemos ser contados como justos. Termino só com a linha de um cântico. De facto, resume a pregação do apóstolo Paulo. Resume o Evangelho. No momento em que pensares em orgulhar-te de alguma coisa, no momento em que pensares que podes justificar a Deus, no momento em que alguém te perguntar porquê é que tu vais para o céu, se tu começares a dizer sequer, ou a pensar, começar a justificar, porque eu tenho uma vida santa, porque eu cumpro isto e cumpro aquilo, já te enganaste. Não há orgulho em dons, não há orgulho em sabedoria, não há orgulho em conhecimento, não há orgulho que possamos ter no que quer que seja. O nosso orgulho, a nossa vitória, a única razão que nós podemos ter paz com Deus é nosso Senhor Jesus.